Simplicidade e na alegria, vamos atualizando o seu dia a dia. Está no ar o programa Sede como as Crianças. A apresentação, Elislândia D'Artora. Fique conosco até às 17 horas. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos e sorriu. Caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio do sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar o fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar o fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não falasse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais. Sentir o que Jesus sentia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Rádio Aliança FM 106.3, a rádio do amor de Deus. Muito boa tarde, família Aliança. Tarde de sexta-feira, hoje dia 11 de novembro de 2022, 32ª semana do Tempo Comum. Está no ar o programa Sede como as Crianças. Uma tarde especial. Eu falava que a Rádio Aliança espalha o amor de Deus pelo ar. E nós experimentamos deste amor de Deus de muitas formas. É preciso a abertura de coração. E nesta tarde, com muita alegria, a gente, lá no dia 30 de setembro, nós, no finalzinho da partilha, a gente disse, voltem, vamos partilhar sobre os sacramentos na inclusão. E elas confirmaram presença, estão conosco nesta tarde, a Beatriz e a Mônica. E a gente combinou um pouquinho antes do programa entrar no ar, por isso que a cortina rodou um pouquinho mais, de fazermos uma apresentação para os nossos queridos irmãos, que não nos enxergam com os olhos físicos, mas nos acolhem, nos enxergam com os olhos do coração e da alma. Então, eu vou pedir para as meninas nos apresentarem, por favor. Eu sou Beatriz Perinazzo, meu nome, sou uma mulher branca, de cabelos curtos, uso óculos e hoje estou sentada aqui numa sala que tem um rosário, uma Nossa Senhora, um crucifixo atrás de mim. Eu estou vestida com verde esperança para
a gente tem esperança de que a nossa missão cresça e se divulgue. E aí já desde já agradecemos a oportunidade de estar aqui. E para os nossos amigos cegos, eu sou a Beatriz ou a Bia. Amada. Eu sou Mônica Ferreira, uma mulher morena, de cabelos castanhos na altura dos ombros, uso óculos. Estou sentada aqui dividindo a mesa com as colegas de estúdio. À direita da Beatriz, de frente para a Landa. E é sempre uma satisfação estar aqui entre os queridos amigos e familiares da família Aliança. Quem pode me apresentar, dizer como eu sou? Vocês têm mais experiência. Tu te apresentou muito bem da última vez. Ah, foi? Então vou arriscar de novo. Arriscarei. Então, eu sou Elislândia D'Artora, o meu apelido, e é mais fácil também de me chamarem, é Landa. Eu também tenho cabelo na altura que a Mônica falou, dos ombros. Ao contrário do da Mônica, o meu é encaracolado. Também uso óculos. É isso? E é uma alegria contar com a participação dessas duas queridas catequistas da catequese de inclusão. E é uma alegria saber que vocês estão nos acompanhando, ouvindo, sentindo, através da programação da Rádio Aliança, o amor de Deus que chega. E acredite, Ele chega no coração de todos vocês. Vai também o nosso abraço carinhoso aos familiares, também dos nossos queridos deficientes visuais, também das demais deficiências. Vocês são muito, mas muito amados por Deus. Bia, Mônica, vem ao meu coração aqui também a minha memória, a minha mente, muitas passagens bíblicas onde Jesus se aproximou daqueles que ninguém queria se aproximar. O nosso mestre é Jesus. Ele nos ensina a também irmos ao encontro daqueles que ninguém quer ir. Então, obrigada pelo sim de vocês mais uma vez, que entenderam o convite de Jesus. A missão, ela é árdua, mas quem chama é Jesus. Contem com as nossas orações e também, na medida do possível, com o que mais a gente puder ajudar. E que mais pessoas que agora estão na escuta do nosso programa, pelas ondas da Rádio Aliança, também pela internet, através do site alianca.fm.br, pelo Facebook, nesta tarde estamos também no Facebook, facebook.com/Rádio Alianca. Já eu vou linkar com a página do nosso programa no Facebook. Se você sentiu no coração que é um chamado para ti, que é Deus te chamando através das catequistas, através deste programa, entre em contato. Nós vamos também deixar os endereços para uma conversa, uma explicação. Meninas, eu sinto que muitas vezes a gente não se coloca à disposição porque a gente não conhece, não é? Então, o primeiro passo é que busquem conhecer esta missão que a Arquidiocese de Porto Alegre tem, em especial a paróquia Dom Bosco, através da Mônica e da Beatriz. Elas estiveram aqui, então, no final de setembro e partilharam um pouquinho sobre o começo, o início. A Bia trouxe até uma realidade familiar. Tu começaste a sentir esse chamado quando teu pai, não é, Bia? Não conseguiu enxergar mais. O meu desejo é que ele me enxergasse. Mas eu agradeço a Deus pela existência dele, por eu ter procurado a vida toda saber mais sobre as pessoas com deficiência e como que eles ficam mais felizes dentro da comunidade e incluídos na comunidade, seja qual for o problema que a pessoa tiver. Perfeito. E a Mônica também partilhou, olha, eu estou puxando a memória, que ela foi convidada dentro da comunidade e disse sim a Deus, né? No primeiro momento, tu querias servir, tu querias fazer a vontade de Deus e foi desta forma que Ele te chamou. Exatamente. A missão não é escolhida, né? A missão é ofertada
e cabe a nós darmos nossa resposta. Perfeito. E se as pessoas tivessem noção, Landa, do quanto é lindo esse caminho que Jesus nos ensinou com o exemplo dele, essa trajetória de buscarmos a inclusão, a adaptação, formas de comunicação, essa é uma ação, são ações tão enriquecedoras na nossa vida que nós descobrimos que nós não temos limites. E isso foi ele que abriu essa porta para nós. Então, as pessoas às vezes não põem o pé naquela estrada ali por medo, mas se soubessem o quão enriquecedor para nós cristãos é desenvolver essa missão, é um outro universo. Nós descobrimos um outro ritmo, uma outra forma. Isso é espiritualmente assim e pessoalmente é muito bom para nós cristãos. O sim de vocês preenche a vida, preenche a alma, preenche o coração. Traga um outro modelo de quem disse sim, que foi plena da graça. Nossa Senhora, a nossa Mãe de Deus. Então sigam firmes. Eu começo a nossa partilha de hoje dizendo para vocês de todo o coração que, da nossa parte, Eduardo Nais na mesa de áudio, Duda e eu, vocês já têm o suporte da oração, do Duda, a minha, e de todos que estão na escuta. Eu sei que a família Aliança, ela é grande. E a gente quer pedir no primeiro momento da abertura do programa desta tarde de sexta-feira, quem está escutando e que em algum momento quis trabalhar com essas pessoas, mas não sabia como, ou conhece alguém que, puxa, essa pessoa queria fazer algo assim, compartilha o nosso vídeo, divulga o site da Rádio Aliança, faça com que esta proposta, esta missão alcance mais pessoas, chegue aos corações de mais pessoas. E vamos rezar também, vamos rezar por esta intenção, pela missão de vocês. Amém? Amém. Sejam bem-vindas! Eu lembro de uma avó que me encontrou e contou que que seu neto tinha síndrome de Down. E daí o que eu disse, como tu vai aprender coisas novas com esse neto? Ela estava muito assustada, mas só se aprende. Aberta, né? Estava aberta. Eles vêm, Deus nos dá e vem no mundo, para o mundo ficar mais humano. Eles são os mensageiros da humanidade. E da humanidade e do avanço tecnológico. Porque quem estuda tecnologia para adaptar coisas, para facilitar a vida de qualquer deficiência, está evoluindo para toda a humanidade. Porque nós temos vários confortos e adaptações que beneficiam a todo ser humano. E o ser humano é um diferente do outro, e isso nos faz evoluir, crescer. E eu acredito muito que são as pessoas com uma necessidade especial, uma deficiência, que faz o ser humano em geral ficar mais humano. Amém. Compartilhe, família Aliança, o nosso site, a página da Rádio Aliança no Facebook, facebook.com/sede como as criancas. Também estamos ao vivo no YouTube. Te inscreve lá, Rádio Aliança _FM 106.3. Compartilha a nossa conversa, a nossa apresentação aqui, não minha, mas delas, sobre a catequese de inclusão. E a gente já vai, na abertura do programa, também passar os contatos. Quem sentiu o chamado de Deus através da missão de vocês, que entra em contato. A gente começa na abertura já deixando os endereços, as redes, e aí no final a gente retoma, pode ser? Claro, nós temos uma página no Facebook, no Instagram e no YouTube. Todas as pessoas que nos procuram pelas redes sociais, ninguém fica sem resposta. Nós fazemos contatos
com todas. E vem pessoas de diversos estados. Então, por exemplo, o nosso tema hoje dá um enfoque para os sacramentos. Nos procurem se vocês estiverem catequizando ou uma família que tem uma pessoa com deficiência, que nós vamos dar um atendimento, é gratuito, é voluntário, personalizado para a situação que vocês estiverem vivenciando e para melhor acolher essa pessoa dentro da comunidade. Então, nós estamos de braços e corações abertos para atender a todos que nos procurarem. Catequese Inclusiva no Facebook, Catequese Inclusiva no Instagram. O nosso logotipo é um círculo. Deixa eu ver se pega aqui na câmera. Landa. Eu vou compartilhar também no obrigada. Face. Um círculo que tem a palavra catequese e crianças ao redor. Então, nos mandem um direct que não ficarão sem resposta. Tem número no WhatsApp também? Por enquanto não? Por enquanto não. Na nossa página no Facebook, abaixo da nossa live de hoje, nós deixamos a divulgação do evento de hoje. Então, na própria postagem de convite tem esta logo, né? Também, mas daqui a pouquinho eu vou atualizar. Nosso intervalo musical, a gente curte música, mas trabalha. Então, eu trago também essa logo. Queridas, então vamos começar com o número 272 do Diretório para a Catequese. Aí depois é tudo com vocês. Muitas pessoas nos perguntam, Landa, mas uma pessoa com deficiência intelectual tem condições de receber o sacramento da Eucaristia? Tem. E não é da cabeça da Beatriz nem da cabeça da Mônica. É o próprio Diretório para a Catequese. Isso. Que traz um parágrafo específico dizendo: ninguém pode recusar sacramentos às pessoas com deficiência. Vamos atualizando aqui, assim como acontece, melhor dizendo, eu quis juntar a palavra acontece com catequese e saiu essa coisa aí. Acontece nas demais paróquias, com as catequeses que hoje nós temos, os sacramentos do batismo, da Eucaristia e do Crisma. Primeiramente, a família é cristã, professa a fé católica. Então, o primordial, se a família que procura uma comunidade, porque quer que o seu filho, né? Então, a gente já, de antemão, sabe que essa família professa a fé em Jesus Cristo. E se os pais, não é, já receberam, gostariam que os seus filhos também recebessem, então a Mônica traz a orientação da própria igreja, né, que é necessário, sim. Aí parte, depois que a gente sabe que a igreja traz esse número em especial e traz essa norma, e aí entra o que a gente vai partilhar também. E quando elas vêm aqui, eu digo, vocês chegaram para abrir os meus olhos para algo que eu não percebia, eu falo de mim, que eu não tinha noção de quão é necessário e que a gente precisa se abrir enquanto igreja, que a gente precisa ter mais espaços e mais oportunidades para eles, esses filhos amados de Deus, não é? Então, a gente partilhava fora no café sobre isso. Sim, precisamos acolher. Então, vamos nos preparar para acolher. Eu acho que é o pontapé inicial, né? Planejar para bem celebrar. Pronto. Agora, partilhem um pouquinho. Nosso tema desta tarde, a segunda visita da Mônica e da Beatriz, é para a gente realmente trazer e abordar. Claro que eu tenho certeza, assim como vocês chegaram, como foi no tema da Bíblia, da Palavra de Deus em setembro, e hoje nós vamos falar dos sacramentos na inclusão, são temas que não se esgotam, né? Então, mas a gente precisa trazer para começar. Mas também, assim, as famílias, a gente já tem experiência, assim, de famílias que foi a criança que está trazendo para a fé os seus pais. Que demais! Eles é que são os pescadores.
Que bonito. De fé das famílias. Perfeito. A família, sim, trouxe seu filho, porque com certeza tem fé. Mas estavam mais ou menos inseguros quanto ao seu filho, né? E essa criança é que está trazendo eles para se renovar na fé. Que maravilha, que maravilha. Isso é importante a gente também reconhecer. Então, nós fazemos toda uma preparação durante a catequese. Às vezes é necessário se fazer uma pré-catequese. Para alguns, porque acontece, Landa, assim, de muitos terem que se afastar para fazerem cirurgias. É verdade. Então, tem a cirurgia, depois tem o período de recuperação. Então, às vezes, aquela primeira etapa da catequese dura 2 anos. Até nós nos sentirmos seguras de dizer, então, está preparado para ir para a segunda etapa, está preparado para fazer o sacramento, porque o tempo de maturação também é diferente. Então, uma pessoa com deficiência intelectual tem condições de receber o sacramento da Eucaristia? Tem. Porque a gente teve vários catequizandos com deficiência intelectual e que não verbalizavam. E participavam da catequese. Aí lá pelas tantas a gente dizia, cadê Jesus? Aí ele virava o rostinho para o crucifixo. Como é que a gente coloca a mão para rezar? Aí eles vinham, postavam as mãos em oração. Então eles entendem. E o nosso pároco, Tarcísio, na época, dizia, se ele entender que naquela hóstia consagrada está Jesus, isso é o primordial. Então, cadê Nossa Senhora? Eles viravam o rostinho para a Virgem Maria. É muito... um nível de comunicação que nós não estamos acostumados. Sim. Né? Uma outra percepção. Sim. Então, tendo preparação e também muito importante essa conexão com a liturgia. Nós não fugimos de nada do que é a liturgia. Mas nós precisamos, às vezes, ir antes, ensaiar. Muitos não são familiarizados, por exemplo, com o óleo na crisma. Verdade. Então, a gente prepara um momento de contato com o óleo, né? Familiarização com aquele ambiente. Quem vai acompanhá-lo é o pai, é a mãe, às vezes a criança tem mais familiaridade com a avó, fica mais tempo com a avó. Então, assim, são sutilezas, como a Beatriz me ensinou, detalhes que a gente precisa ir acompanhando para que aquela celebração seja o melhor aproveitada possível. E é um momento, assim, de muita alegria para a família e para eles. Às vezes as famílias nos ligavam, Mônica, parece que ele vai casar, porque está uma função aqui em casa de arrumar a roupa, de arrumar a mesa, de foto e tudo. Então, assim, e eles percebem que a família está feliz em torno deles. Então, assim, arrepia realmente. Mas a gente tem esse cuidado de ver. Muitos têm dificuldade de deglutição. Então, outros se alimentam por sonda. Então, ao invés de ir a hóstia inteira, o padre já é preparado, a gente fica ali do lado, geralmente é a Beatriz que diz, olha, para esse é um fragmento da hóstia. E isso também, assim, segundo as mães é que são as grandes colaboradoras e que nos ajudam nesse momento, né? Porque a família é que convive com eles 24 horas por dia, e todos os anos e toda a vida. Então, a mãe, a gente valoriza muito, assim, o saber da mãe. Tem que trazer essa realidade, né, Bia? Porque senão a gente também... Porque não pode se frustrar, não pode ser um dia frustrante. Certo, tudo tem que dar certo. E tudo tem que ser avisado. E desde a questão, não sei se eu falo agora... Segura. Tá bom, deixa pode ser? Terminar. Não. Tu concluiu? Não, pode. Concluiu? É que eu quero que a Bia pegue o que ela trouxe, a Mônica, a toalhinha, né? E tem um porquê que essa toalhinha bonita está aqui no estúdio, que ela vai falar no próximo bloco, né? Mas diz nesta linguagem, o que tens aí? Eu falei que é uma toalhinha, mas como é essa toalhinha, Bia?
É que como no dia da celebração da comunhão, não pode nada dar errado e a gente, então, previne. Tudo a gente tenta prevenir. A palavra prevenir qualquer situação. Então, eu bordo o nome da criança com letras douradas. Ponto cruz. Ponto cruz, perdão. Ponto cruz. A gente leva junto para qualquer coisa. Nós duas aqui instituímos a toalhinha da primeira Eucaristia. Maravilha, e a gente entrega para a família como uma lembrança nossa. Maravilha. E sempre que eles forem na missa, levarem a toalhinha junto. Então, essa toalhinha eles recebem para qualquer probleminha que dá aqui, a toalhinha vai nos auxiliar e vai ajudar eles e serve como uma lembrança para eles. Maravilha. Segura que tu ias partilhar? Pode ser? A gente vai para o intervalo musical e antes nós vamos ouvir também a história do santo do dia de hoje. Não, tá no segundo bloco, né, Duda? Segundo bloco, o meu diretor, operador. Mas eu quero chamar o intervalo musical com um recado aqui muito importante que chegou para nós pelo YouTube e que eu acredito que é o que grita no meu coração também, viu? A presença de vocês aqui mexe muito comigo. Precisamos nos preparar para acolher dignamente os irmãos com todos os tipos de necessidade. Jane Vencato. Querida Jane, um beijo. Catequista também, né? Catequista, ela tem o coração totalmente aberto para a inclusão. E deixa aqui um beijo para todas as nossas queridas que estão agregando e contribuindo com esse trabalho. Tem um catequista também, vocês falaram da outra vez, ele está acompanhando um rapaz? Sim, o catequista da Igreja do Rosário, que tem o José Rodrigo, deficiente visual, que ele está acompanhando. Que maravilha. Então, um abraço para todos vocês. Na pessoa da Mônica e da Bia também, nosso carinho, nosso abraço. Vamos de música, já voltamos. Se dispersam
levanta-se Deus. Se dispersam os seus inimigos, se dispersam os seus inimigos, levanta-se Deus, levanta-se Deus. Se dispersam os seus inimigos, se dispersam os seus inimigos, levanta-se Deus. Quem ama a Deus, ama também sem exceção o próximo. E sendo assim, não consegue guardar seu dinheiro, mas gasta-o divinamente, dando a todo aquele que dele precisa. São Máximo. Programa Sede como as Crianças, tarde de sexta-feira, 11 de novembro, ano 2022. Estamos ao vivo também no Facebook, página oficial da Rádio Aliança, facebook.com/Rádio Aliança. Também já compartilhando o nosso programa na página também no Facebook do programa Sede como as Crianças, facebook.com/Sede como as Crianças. Estamos também ao vivo no YouTube. Te inscreve, Rádio Aliança-FM 106.3. Olha aqui, recadinhos no Facebook. Jorge Luiz, aqui ouvindo e acompanhando. Boa tarde, tia Landa, tio Duda e convidadas Beatriz e Mônica. Fico na escuta. Abraços e abençoado final de semana. Obrigada, Jorge. Guilherme Ferreira, excelente entrevista. Botou palmas aqui. Um abraço, Guilherme. É algum conhecido? Ah, o sobrenome? Olha, a Mônica vai dizer que é muito bonito. Querido. Esse é forte. Ah, então tá bom. É da família? É meu esposo. Ah, querido. Incentivador, meu companheiro. Muito obrigada às famílias que nos dá muito apoio. Isso aí. Nosso abraço, nosso carinho, nossa prece para vocês também. E continue incentivando essas meninas. Elci Araújo, boa tarde, família Aliança. A Marisa Ritter também conosco aqui no Facebook. Podem também deixar o seu comentário na página, ou melhor, no WhatsApp da rádio. 51 99 997 5400. 51 99 997 5400. No encerramento do bloco anterior, eu disse que a gente voltaria com a partilha da Beatriz. Então, a palavra é toda tua. O que eu considero assim, bem importante é, para o grande dia das celebrações, que a gente já prepare o tempo todo para o grande dia.
porque crianças, principalmente crianças com autismo, elas têm que ser preparadas até o calendário, assim, ó, no tal dia vai ser o grande dia. E todo esse dia eles devem saber o que vai acontecer para eles estarem preparados. É uma rotina que ele deve saber. Até assim, ó, tá lá num calendário já marcado, que eles vão sabendo que naquele dia, daquele mês, vai acontecer a cerimônia. Porque daí ele vai estar preparado, que vai ter mais pessoas naquele dia, vai ter barulhos diferentes, e a gente deve cuidar esses barulhos também para as mães nos orientar qual é os barulhos que eles não gostam. Mas especificamente ainda sobre o começo, sobre a pré-catequese. Nós temos notado assim, ó, que já aconteceu de ter um menino que chegou na escola, era uma coisa, era novidade. Chegou em tratamentos, tudo era muita novidade. Mas na catequese, então a mãe estava preocupada que ele gritava. Que ele gritava e que tinha barulhos que ele não gostava. E daí a gente conversou entre nós e disse, ele deve ter uma hipersensibilidade a sons que o incomodam. Sim. Então, isso é uma situação que deve ser observada e que o médico otorrino é que vai ajudar essa criança. E foi o caso de que ele foi orientado, e assim, a gente tinha muito pouca esperança que ele ia ficar na catequese. Porque parecia que ele não ia se adaptar. Então, nós pensamos, não, ele vai fazer pré-catequese. A gente imaginou que o ano todo para ele seria pré-catequese. Mas não, com essa ajuda da mãe, a medicina junto, os técnicos que também trabalham com ele fez uma pré-catequese muito curtinha. Então, a gente está sempre preparado assim, para uma pré-catequese, mas que daí a gente vai reparando o tempo que ele precisa. O tempo que ele precisa e o jeito que nós vamos nos adaptar para dar o melhor para ele. Na verdade, é o tempo que nós vamos conhecer muito bem a criança para as coisas, para tudo dar certo. A minha preocupação é muito grande, assim, que seja um momento de alegria e que ele identifica para toda a vida, não é para memorizar naquele dia, naquela hora que ele está fazendo catequese. Que ele vai memorizar para toda a vida. Assim como nós, todos nós temos memória da nossa catequese. É isso aí. E então, para ajudar esta memória, a gente usa os 5 sentidos. Porque se ele não verbaliza, se um dia ele vai ouvir uma música que aquele dia lá na primeira comunhão foi cantada, ele vai lembrar de todo o processo e vai lembrar o que significa tudo aquilo para ele. Perfeito. E se não, o perfume, que a gente cuida muito assim, os encontros ter perfume. Mas a gente também vai saber da mãe o que ele gosta ou o que ele não gosta, porque é uma particularidade que todos temos de gostar ou não gostar, e muitas vezes ser uma experiência positiva ou ser uma experiência negativa. Em cima do que tu partilhas, Bia, e Mônica também, o dia deles é num horário e numa data diferente da turma maior de catequese? É tudo junto? Então, tem a preparação das demais crianças também para acolher, para que seja realmente um dia especial para todas. Certo. Eles estão presentes em todas as entregas. Olha só, que demais. Então, as pessoas com deficiência não são novidades na igreja. Muito bem. O padre as conhece, as outras catequistas, os outros catequizandos, e esse dia tão especial que nós usamos nas nossas falas, um exemplo, tem um menino cadeirante que ele sempre ficava com a cabecinha caída. E a gente dizia, senta direitinho, aí ele sentava. No dia que ele foi ser crismado, eu não reconheci quando ele entrou na igreja. Olha... Os jovens da Crisma receberam uma camiseta e eles também receberam. Que maravilha. Ele chegou assim,
barbado, queixo erguido, sorrindo. Eu disse, mas é ele, Beatriz. Eu estava reconhecendo. Uma outra postura. Outra pessoa. Então, são relatos que nós temos, assim, esse próprio menino que ficou agitado na pré-catequese no dia da Eucaristia, ele estava lá. A graça acontece, né? Perfeito, alegre, feliz. Então, são situações que nós precisamos nos permitir vivenciar. Porque as pessoas com deficiência são verdadeiros evangelhos abertos na nossa frente. Eles não têm nada a esconder, eles mostram toda a fragilidade deles. Mas a gente entende que tem pessoas que também se incomodam, porque vendo a fragilidade deles, percebem as suas e muitas vezes não sabem trabalhar com as suas próprias fragilidades. Então, como diz a parábola do grande banquete, todos são convidados. Eu, pessoalmente, nunca participei de um banquete, mas acredito que as pessoas sejam... Esses convidados especiais têm lugares marcados, são os primeiros a receber a Eucaristia. Então, nós temos esse cuidado de ter local reservado, eles são os primeiros a receber, e depois a cerimônia, a celebração transcorre como de costume, digamos assim. Maravilha. Para quem está nos acompanhando nesta tarde e que não tinha escutado as catequistas no mês de setembro, e quem está nos acompanhando pode estar perguntando, quando é que isso começou? Tem demais lugares? Vamos retomar um pouquinho para quem está chegando? Quando começou na nossa paróquia? Aqui no Brasil, ou na paróquia, ou no mundo. Na nossa paróquia, a gente tem história na catequese inclusiva e é até assim, por ser de Dom Bosco, há 30 anos, temos história de primeiras comunhão que aconteceram. Lá, há 30 anos, eu fui convidada fui como convidado, né, na primeira comunhão de uma menina. Talvez não era sistemático como hoje, mas toda pessoa que chegava na igreja recebia orientações e era acolhido para receber os sacramentos. Então, nós não inventamos a roda, ela já vem há 30 anos. Nós estamos fazendo parte de uma história. E precisamos muito de seguidores. A partir de nós, precisamos de seguidores em todas as paróquias. O que a gente prega e gostaria é que tivesse em todas as paróquias. E a gente está pronta para auxiliar. Porque o ideal é cada um fazer perto da sua casa. Perfeito. Catequese perto da sua casa. Porque a nossa grande experiência é com crianças, a grande maioria não são da nossa paróquia. Elas vêm de longe. Vêm de longe, muito longe até. Crianças que vêm de Sertão Santana. Viu só. E de outros lugares da grande Porto Alegre. Entendi. Mas é uma questão assim, vem na nossa igreja por questões de acessibilidade, que eu acho que é um capítulo que a gente tem que falar. Perfeito. Sobre a acessibilidade às pessoas com deficiência. Tá certo. Então, para a gente retomar, a Mônica falando do grande dia, né? Do grande dia, que é uma ocasião de grande alegria para a família. Então, precisa do acolhimento integral, promover a unidade entre catequese e liturgia, né? Ali da questão dos primeiros a comungarem. Os sacramentos celebrados realizam a configuração do cristão ao seu Senhor. É um pouco do que a gente falava na nossa linguagem, de que eles também são tocados por este amor de Deus. E o amor que transborda quer conhecer mais. Então, quanto mais eu conheço de Cristo, eu quero saber mais deste Cristo. E a igreja, ela nos apresenta Cristo também dentro dos sacramentos, para começar, não é? Uma atitude espiritual, emocional e corporal
enquanto vocês partilham, isso vai englobando, porque tem esse cuidado, as delicadezas, né? Ouvir da família a realidade, se pode, não é? Se pode receber nas duas espécies. Na verdade, acredito que na maior parte, na comunhão, por serem crianças, nem é. Eu estou falando bobagem aqui, principalmente catequese de primeira Eucaristia, aquele pouco de vinho, acho que a gente nem oferta, não vai ter nas duas espécies, acredito que também por causa do álcool, né? No caso do vinho. Então, retira essa parte minha aqui, que eu viajei, mas todo o cuidado, de uma forma integral, geral, é pensada, é preparada, não é? O planejar bem a celebração, aquilo que não foi dito. Podem seguir, por favor. Bom, nós, quando o catequizando não verbaliza, nós orientamos aos pais ou padrinhos que eles verbalizem. O padre, algumas vezes, esperam do catequizando, o padre faz uma pergunta, espero sim. Então, o pai ou a mãe ou o padrinho ou a madrinha falam pelo catequizando que não verbaliza. O catequizando que não consegue traçar sobre si o sinal da cruz, vai ali a mãe, o pai ou o padrinho e traça sobre... Não deixar que nenhuma etapa do processo deixe de ser realizada porque a criança, o jovem, não consegue fazer por si. Então, também tem cuidado, é importante assim, a preparação prévia da liturgia, para que a gente consiga pelo menos ensaiar com eles o refrão do que vai ser cantado durante a celebração. Para que eles gostam de cantar, são pessoas alegres, são pessoas felizes e querem expressar essa alegria. Então, para nós é importante fazer esse ensaio prévio para que eles possam participar cantando da celebração. Perfeito. Eles entram na preparação, como hoje nós temos aqui na Arquidiocese do IVC, 2 anos de catequese? Ou é uma realidade também, dependendo da própria realidade, tu mencionavas no início, de alguma cirurgia, daqui a pouco é algo, é muito específico, daqui a pouco tem outra realidade, não preenche a questão de 2 anos. Como funciona? Já tivemos caso que fez 1 ano só, porque ele... E a família ia se mudar para o interior, para São Luís. Entendi. No interior, no fundo da colônia, com cadeira de rodas. Então, provavelmente, ele não teria tempo de fazer. Ele já estava na 5ª série, era um menino com cognitivo bem preservado, bem inteligente. Entendi. Mas a questão da acessibilidade, provavelmente ele não conseguiria ir para a escola e ir para a catequese. Então, ele recebeu o sacramento em 1 ano. E um cuidado assim que a gente estende, Landa, inclusive, que nós estendemos, mas que é plenamente possível de qualquer outra paróquia acolher e prestar atenção. Pode ser que o pai, ou a mãe, ou a madrinha seja surdo. Então, vamos providenciar um intérprete de Libras para essa pessoa familiar poder participar da celebração de uma forma mais ampla. E não é nenhum bicho, assim, nenhuma grande dificuldade de se conseguir um intérprete. Todas as vezes que nós buscamos, nós encontramos pessoas voluntárias da comunidade para fazer essa interpretação. Então, de ter esse cuidado especial para acolher também os familiares. E o sacramento da confissão, às vezes eu tenho tempo de falar um pouquinho. Vamos segura para o próximo bloco. Isso é certo e é tão importante quanto, né? Faz parte da preparação para receber os sacramentos. Com certeza. Tá bom? Eu convido a Família Aliança, então, para neste momento, dentro do nosso programa, acompanhar a história de São Martinho, bispo de Tours. E mais um bloco musical, já voltamos. E mais uma vez, sejam todos bem-vindos à edição desta sexta-feira, 11 de novembro. Hoje, a Igreja recorda São Martinho de Tours. Trata-se de um dos santos mais conhecidos da Igreja Católica. Um dos seus títulos é Apóstolo da Gália.
Foi soldado e depois monge e bispo. Permaneceu fiel à escolha dos pobres, em nome de Cristo, a quem certa noite deu metade do seu manto na pessoa de um pobre. O Papa Francisco o definiu como um grande pastor da Igreja que se distinguiu pela caridade evangélica para com os pobres e marginalizados. Que o exemplo de São Martinho de Tours, disse o Papa, nos ensine a ser sempre mais corajosos na fé e generosos na caridade. Oi, criança, 106.3 FM. Beijo. Sou como o cego Bartimeu, quero saber quem é que passe agita esta praça. E se me dizem que és tu, Jesus, eu grito que eu quero ver a luz, eu quero ver, eu quero ver. Quero ver a luz da verdade, quero ver a justiça vencer, quero ver a luz de Deus no meu país, quero ver a minha gente mais feliz. Sou como o cego Bartimeu, quero saber quem é que passe agita esta praça. E se me dizem que és tu, Jesus, eu grito que eu quero ver a luz, eu quero ver, eu quero ver. Quero ver triunfar a igualdade, quero ver o teu reino entre nós, quero ver a paz de Deus no meu país, quero ver meu povo alegre, mais feliz. E se me dizem que és tu, Jesus, eu grito que eu quero ver a luz, eu quero ver, eu quero ver. 106.3.
Muito bem, de volta com o programa Sede como as Crianças. Na simplicidade e na alegria, vamos atualizando o seu dia a dia. Tarde especial com convidadas, as catequistas Mônica Ferreira, a Beatriz. Como é mesmo teu sobrenome? É italiano, a gente é de Santa Rosa, Santa Maria. Perinazzo. 3 de maio. Ai, é perto Vizinha de uma de dessas Santa grandes. Rosa. Eu sabia. Quem mandou não pegar a folha, né? Eu quis puxar na memória e me dei mal. Minhas queridas, vamos seguir com a nossa partilha? Quem começa agora? O que queremos retomar ou o que querem avançar também? Acho que essa questão até que... Tem um recadinho? Quer que eu mencione o recado? Eu acho que seria então tá. Interessante. Vamos começar com um recado que chegou pelo WhatsApp, 5199-997-5400. Um beijo para a Silvana de Canoas. Ela escreveu: boa tarde, tenho um filho autista que concluiu a catequese de forma online. Agora não quer ir presencial nas missas e, por enquanto, não o escrevi em outros movimentos. Queria muito, mas aqui em Canoas ainda não conheço catequese de onda ou de crisma para a inclusão. Mas eu considero que ele tem que começar a ir na igreja, né? A mãe procurar uma igreja ou um horário, um dia da semana que tem pouco movimento, para ele ir se acostumando. E daqui a pouco uma igreja vai conhecer ele e vai criar esse movimento, se não tem. Eu acho que ela deveria procurar. Participar das missas, né? Aquilo no tempo que ele pode participar, para irem se ambientando. Qual é o nome da mãe? Silvana. Silvana, querida, nos procure. Vamos manter um contato. Repete, Mônica, também o endereço. Facebook, Instagram e YouTube. Catequese Inclusiva. Isso. Obrigada, Silvana, pela participação. A gente vai também colocar na página do programa no Facebook, facebook.com/sede como as crianças, algumas fotos que elas trouxeram desses momentos, a própria logo, ou o endereço que a Mônica está também falando aqui no ar. Depois a gente deixa nos comentários, abaixo da live, na página do nosso programa Sede como as Crianças, tá bom? Nós estávamos falando da questão do sacramento da confissão, né, Landa? E nós tivemos um caso de um menino com deficiência múltipla, muito falante, verbaliza muito bem, e ele disse, nós falamos do sacramento da confissão para eles. E ele disse, eu quero me confessar. Um ano antes da cerimônia. Ano antes da cerimônia. Aí nós comunicamos o Padre Tarcísio. O Padre Tarcísio, então tá, no próximo encontro eu vou lá. Aí ele viu o padre, ficou numa alegria. E o padre disse, eu tô aqui porque tu disse que querias te confessar. Sim, eu quero. Então eles foram para uma sala reservada. E lá pelas tantas voltaram. Ele numa alegria que saía pelos poros. Ai, que bênção. E o que ele te falou, Beatriz? Não lembra mais? Ficou tão emocionada que... O padre me abraçou. Ele já tinha lavado os meus pés e hoje ele me abraçou. Aí a irmã dele disse, mas o que ele conversou com o padre? Não sabemos. Não é para contar mesmo. Tanto que eu até esqueci esse detalhe. E então, as pessoas com deficiência, mesmo com algum grau de deficiência intelectual, merecem e necessitam do sacramento da confissão. E nós já temos padres aqui em Porto Alegre que dominam Libras. Maravilha, maravilha. Como, por exemplo, o padre Laênio Custódio, que está lá na paróquia Santo Antônio. As pessoas cegas podem contar com ele para fazerem as pessoas surdas, podem contar com ele para fazerem as suas confissões. As famílias entram em contato também, não é? Exatamente.
Tu mencionaste, eu vou trazer algo que me tocou. A gente partilhava que Deus foi me preparando para receber vocês, porque foi no encerramento de um encontro no Vicariato de Canoas, do Movimento da Renovação, com a celebração, e durante a homilia, o padre Laene, um queridão, ele trouxe esta realidade de conversando, acredito que era uma formação sobre o sacramento da reconciliação, e aí eles queriam se confessar. E aí foi quando o padre disse, nós temos que nos preparar. Os sacerdotes, não é, a arquidiocese, também se prepararem para acolhê-los, para terem... E quando a pessoa surda não tiver um padre que saiba Libras, ou a própria pessoa surda não saiba Libras, ela pode escrever, ela pode desenhar. Acho que vai ser um trabalho que vão descobrindo de que forma ele vai conseguir... abrir o coração, né? Abrir o coração para pedir perdão. Isso é muito da graça e eu tenho certeza do discernimento também da própria igreja em relação a isso. É algo que eu vou abrir o meu coração para dizer. A misericórdia de Deus já está agindo. Porque Ele quer, não é? A partir do momento que esta pessoa, ela quer a misericórdia de Deus, então ela quer o perdão de Deus. Eu tenho certeza que Deus já foi abençoando e já foi mostrando, já foi agindo e mostrando como depois acolher, não é? Falo isso, eu posso partilhar algo que eu assisti há um tempo atrás sobre o sacramento da confissão. Vai dar tempo. O filme Família Aliança, que eu assisti já faz uns 15 anos, que é de um santo da nossa igreja, São Damião de Molokai. Um padre que sentia muito esse chamado de ir a uma ilha onde tinha leprosos. E ninguém queria ir. E este padre queria ir. Então, o bispo autorizou que ele fosse. E ele lá, com toda aquela missão, aquela função, pedia ajuda. E também por receio, uma época bem diferente também, os outros sacerdotes tinham receio de irem para lá. Porque quem ia normalmente pegava lepra e morria por lá. E aí o bispo chamou alguns sacerdotes para ir assessorar. Isso é a cena do filme, tá? O bispo chamou alguns sacerdotes para assessorar e o bispo estava sentindo dificuldade de mandar alguém. Aí o São Damião foi trabalhando, também conseguiram religiosos. Deus foi providenciando pessoas para ajudá-lo com aquele povo. Mas tinha uma situação do próprio padre Damião. Ele queria se confessar. E aí? Nenhum padre queria ir lá escutá-lo. Então, o bispo foi. Nesta região, Família Aliança, a cena do filme é assim. O bispo está num navio, o padre estava num pequeno barquinho, né? E não deixaram o bispo descer. Acredito que orientado ali pelo pessoal do próprio navio, não deixaram o bispo descer, com receio de que ele também fosse contaminado. E o padre olhando para o bispo, e o bispo olhando para o padre. Então, aí eu vejo a mão da providência. Eles discerniram, São Damião se confessou em latim, porque não era a língua daquele povo. Essa cena do filme, toda vez que eu assisto, eu choro, me emociono, e porque é um puxão de orelha para mim. O que tu está esperando para te confessar? Família Aliança, a gente tem sacerdotes à nossa disposição, tem paróquias com horários diferentes. E aquilo ali para mim foi, eu sempre lembro dessa história e quando eu não lembro, o Espírito Santo me faz recordar, tá na hora de se confessar. Então é uma cena que toca muito, né? E mesmo assim os surdos se preservam muito quando eles têm um segredo para contar para um amigo. Então, como que vão contar se o outro sabe Libras? Porque eles sabem que a maioria da população não sabe Libras. Isso. Então, eles estão falando dentro de um ônibus e que ninguém tá entendendo. E, às vezes, tem uma professora lá que está entendendo eles. Mas daí, o sinal deles para segredo é muito assim, ó. Junta os dedinhos, encosta. Aqui, esconder aqui o que está se falando do outro lado. Então, numa confissão, eles até podem estar em público, mas eles vão dar um jeitinho isso aí. de contar aquilo que está no íntimo deles, no segredo dele com o padre. Que maravilha. Mas eu acho que tudo na cerimônia, tudo deve ser bem combinado com o pároco. Isso aí. Que daí tudo funciona, tudo dá certo. Uma boa comunicação, né? Exatamente. Que maravilha. E
um momento que nos toca muito é que quando há essas celebrações, sempre, claro, com a anuência do padre, nós fazemos uma prece, entre as preces da celebração, uma prece especial para as pessoas com deficiência. Então, naquele momento de oração, na presença de pessoas com deficiência, aquela prece sendo falada na missa, é um momento que cala, é um silêncio que nos emociona por demais. Que maravilha. E sempre, como a Beatriz falou, a gente prepara tudo para que seja um momento perfeito. Então, eu digo assim, queridas catequistas, até se for ser preparado um ambiente, um cenário para fotos, que seja um local acessível para cadeirantes, para pessoas com dificuldade de locomoção, para que realmente todos se sintam integrados. Perfeito. E eu quero muito agradecer por esse momento, Landa, tu e o Duda e a família Aliança sempre nos acolhendo, porque para nós é muito importante levar esse tipo de informação para que realmente nossas paróquias estejam de braços e corações abertos para acolher as pessoas com deficiência da forma que elas merecem e necessitam. Nessa questão da fotografia, o cenário criado, a gente já se deparou com tem que ser aquele cenário antigo ainda de a criança ajoelhada com as mãozinhas perto do rosto. E uma criança cadeirante não pode se ajoelhar. Então, e daí fica constrangedor. Já via as mães botando o filho ali ajoelhados. E pode ser de outra forma, pode ser na própria cadeira, com um cenário atrás, então, que vai lembrar a primeira comunhão. Então, esse cenário também tem que ser observado e a gente já tem um fotógrafo que já é histórico na nossa paróquia e que nos ajuda também. É que vocês, enquanto paróquia Dom Bosco, em Porto Alegre, estão abrindo esse caminho, podemos dizer assim. É um começar que eu acredito muito, porque Deus é providente e Jesus nos ensina isso. Mandai operários para a messe. Jesus, a messe é grande. Mandai operários para a messe. Então, quando surgirem também mais pessoas e mais comunidades se abrindo para esta necessidade, não é? Vão também se preparando. Mas é importantíssimo já ter essas orientações. Vocês vivem, vocês estão na prática do dia a dia, então, como é rico o que vocês vêm trazer para nós. Nós ganhamos muito também, a família Aliança ganha, os catequistas que estão acompanhando ganham, porque não vão começar do zero, vocês tiverem que começar do zero. Vocês trazem uma alegria para nós. A gente vai retomar rapidamente, então, deste espaço, né, de toda a preparação, né, o local, também, como a Bia falou, deixarem isso pronto. Isso tem muito com a própria, com os catequistas, com a liturgia e o sacerdote, tudo bem combinado, não é? Acredito que ficará melhor tendo esta parceria. Até por uma questão de arquitetura religiosa. A arquitetura religiosa nos traz, na própria arquitetura mesmo, nos traz degraus. Porque eu acho que uma questão do passado, quanto mais alto fossem os degraus, mais perto do céu chegava. Então, historicamente, as nossas igrejas têm degraus. Às vezes não é nem o terreno, mas as igrejas e os altares continuam tendo degraus. Então, o desejo e o sonho é que esses degraus sejam transformados em rampas de acordo com as normas da BNT, porque daí todos vão ter acesso mais gratificante e assim, talvez por isso eles não podem ir na sua própria igreja. Também. Porque já teve mães que disseram assim para nós que eles não podiam ir na igreja perto da sua casa porque
as calçadas ao redor da igreja, na vila, não permitiam uma cadeira de rodas andar. Então, não era nem uma questão da igreja, mas uma questão da própria cidade e arquitetônica da nossa cidade, que não... Para um cadeirantes no centro para andar já é difícil. Agora, imagina uma paróquia, uma igreja lá na vila, sem nenhum espaço para uma cadeira de rodas andar. É verdade. Então, nossa missão é bem longa. E ela é do todo, de todos. Enquanto tu falavas, eu lembrava. E hoje eu estou me dando conta do sentido daquilo na comunidade que eu fiz parte, que eu fiz os primeiros sacramentos ali da Eucaristia e Crisma. No decorrer dos anos que eu estive lá, a parte da frente da igreja, ela foi modificada. Ah lá, viu? Agora eu sei por quê. Tem rampa de um lado, tem rampa do outro. Mesmo que eu não tenha visto nos horários que eu fui à missa, nenhum chegando, mas tem mais horários de missa, tem os outros dias também. Então, é uma chamada de atenção, porque isso também faz parte da lei, não só nas igrejas, não é, Bia e Mônica? É acessibilidade, em todos os lugares, né? Acessibilidade universal. É isso aí. Vai chegar. A gente pode também estar deficiente por um momento na vida. Quebrar o pé. Então, naquele momento, eu estou deficiente. A gente precisa de acessibilidade. Perfeito. Senhor, ajudai-nos. Vamos de música? Na volta, é aquela retomada. Estão pedindo o endereço de novo. Mônica, a Silvana pede para repetir o contato, por favor. Silvana, nós estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube, como Catequese Inclusiva. E a marca da nossa página é um logotipo circular com várias crianças em voltas, tal como está no convite para o evento de hoje. Perfeito. Serás muito bem-vinda, querida. Vamos de música? Já voltamos. Junto à beira do caminho e esperar Jesus passar. Vou lhe estender as minhas mãos, vou abrir o coração. Jesus olha para mim. Jesus tem pena de mim, me cura em teu amor. Vou lhe falar de tudo quanto ainda quero, de tudo quanto dele espero. E vou deixar o seu olhar me envolver, me transformar. Jesus olha para mim. Jesus tem pena de mim, me cura em teu amor. Transformar. Jesus olha para mim.
Não vos contenteis com uma vida cristã medíocre. Caminhai decididamente para a santidade. Papa Francisco. Aliança, seja nosso contribuinte. Contribuinte. Seja nosso colaborador. Colaborador. Ah, que fácil. 106.3. Ligue 3334 5400 ou por WhatsApp 9997 5400. Que fácil. Seja nosso colaborador. Nós estamos de volta com o programa Sede como as Crianças. O pedido que eu fiz inicial, eu retomo aqui. Compartilhe o nosso vídeo. Está lá no Facebook, facebook.com/radioalianca. Também já está na página do nosso programa, facebook.com/Sede como as Crianças e no canal do YouTube, endereço Rádio Aliança-FM 106.3. Ali você vai ouvir o bonito testemunho, a missão, como acontece a preparação dos deficientes. Elas trouxeram a realidade deficientes visual, também os surdos, a preparação de modo especial da paróquia Dom Bosco, mas que acolhe muitas outras comunidades, até fora da capital, Grande Porto Alegre e outras regiões. Tudo isso que nós conversamos fica salvo nesta live, assim como o endereço, que a Mônica vai também repetir, e a gente vai deixar depois nos comentários na página do nosso programa, facebook.com/Sede como as Crianças. Na live da página da Rádio Aliança, estão rodando imagens autorizadas do que elas já presenciaram e que trouxeram para nós, de crianças que receberam Jesus na Eucaristia. Lindíssimas as imagens que não só devem nos tocar, mas nos animar, nos motivar e também rezar para que mais e mais pessoas tenham acesso. Amém? Era isso da minha parte? Que nossos encontros, em vez de a gente chamar de catequese, a gente chama Encontro com Jesus. Ah, que maravilha. Vocês estiveram na Feira do Livro? Não, só o livro. Tu acha que eu não sei de nada? Mas o livro, alguém levou o livro? No estande da Paulinas está aqui essa oferta que nós fizemos, motivadas por Dom Leomar Apostolin, onde colocamos sugestões para 30 encontros de catequese, adaptados para diversas formas de deficiência. E tem uma informação aqui nesse livro que eu acho importante a gente colocar também na forma como nós nos comunicamos.
ninguém é coitadinho, ninguém é pobrezinho, ninguém é pequenininho. Nós costumamos não usar os diminutivos. O diminutivo. O diminutivo diminui, como diz a Beatriz. Então, ninguém é minimizado. Todos estão ali com as mesmas condições, com as mesmas oportunidades. Amém. E graças às mães que nos confiaram essa missão, os seus filhos nos autorizaram a fazer o uso das imagens. Isso é um conselho que eu deixo para todos que trabalham com menores ou com pessoas com deficiência, ter esse cuidado de formalizar a autorização do uso da imagem para que isso possa ir cada vez mais pessoas terem acesso a essas imagens. Até porque por lei, não é? Se não tiver autorizado, não pode. A gente tem esse cuidado. É necessário. Questão de bioética, né? Perfeito. E já tivemos casos que não concordaram e que a gente não põe essa foto na... Claro, respeita. Já tivemos já essa situação. A gente vai encerrar o programa desta tarde com a palavra sonho, porque sonhos eu aprendi com o testemunho de Santa Teresinha, do Menino Jesus. Aquilo que Deus me faz desejar é porque Ele muito quer me dar. Então sigam sonhando. Se for de Deus, este sonho vai se concretizar. Mas a Bia também vai falar também um pouquinho mais. Tem uma mensagem bonita. Antes de encerrarmos com esta mensagem, também com a oração, eu quero agradecer vocês mais uma vez pela parceria, pela companhia. E quando tiverem algo a mais para dizer que ainda não foi dito, a gente agenda. Sede Como as Crianças está sempre de portas abertas. Temos últimos recadinhos antes da mensagem e oração final. Claudete Calmo. Boa tarde, meninas. Que maravilha são vocês com essa missão. Que Deus as abençoe sempre. E parabéns à Rádio Maravilhosa Aliança. Concordo, a rádio é uma bênção de Deus. Isso no Facebook. Olha um recadinho pelo WhatsApp, 5199-997-5400. Na escuta, bom final de semana a todos. Um abraço a Beatriz, minha vizinha de praia. Eu vou dizer quem ela é. Ela é uma queridona do programa Chimarreando com Deus. Ela é a sobrinha de Zélia Caetano Brau. Sim. Quem é, Beatriz? A Adriana. A própria. Um beijo, Adriana. Deus te abençoe. Recados, mandem beijos também, por favor, para a turma. Um beijo para todos os que estavam nos assistindo no primeiro encontro estão hoje novamente. Ai, que maravilha. Eu sei disso. Então, um beijo para todos. Tá certo. Quero agradecer aos colegas de IVC, que o IVC muito nos acolhe, nos dá uma sustentação, um apoio. Então, um abraço para a irmã Maria Aparecida Barbosa, um abraço a todos os integrantes da comissão, sacerdotes, e agradecer às famílias que nos confiaram os seus filhos e rezem por nós. Isso aí. Eu acho assim que a gente continua sempre com a pedagogia de Dom Bosco, que é a palavra assim mestra para nós, que é amor e violência. Acho que a gente tem que ter amor para trabalhar a catequese com eles. E eu procuro muito as leituras do Papa Francisco. Leitura do Papa Francisco é que me dá força para continuar e me dizer se eu estou certa ou se eu estou errada. Porque às vezes a gente até duvida. E daí, então, assim, a Eva Fernandes é uma autora que nos coloca, assim, bem numa situação. Ela conta que nos primeiros encontros do Papa, ela é uma jornalista, que ela observa o Papa, e nas viagens, inclusive, que o Papa fez questão de chegar e colocar uma funcionária com síndrome de Down no Vaticano. E daí disseram que era muito difícil a questão burocrática, e ele disse, não, insista. Querido! Até que, então, ela é que foi contratada, ele disse, ela é que vai nos ensinar
a ternura num espaço. Tá vendo? E esse exemplo do Papa a gente segue com o exemplo de misericórdia, que segundo a autora Eva Fernandes, diz que a misericórdia das obras de Francisco sai pelas costuras, porque está confeccionada a partir da ternura, a que cura a alma, a que perdura e contagia. Essa ternura se agiganta quando tem como destino aqueles que não podem dar nada em troca. Que maravilha. Mas eu ainda acredito muito que eles têm muito para dar em troca. E o meu grande sonho é ter catequistas cegos e catequistas surdos e os catequistas também com paralisia ou com algum problema motor que podem, com sua cadeira de rodas, transmitir a palavra de Jesus. E depois de escutar vocês, o meu sonho é que não demorará muito, esse é o meu sonho, né? Que não demore muito, para que quando eu marcar com vocês aqui, vocês me perguntarem, mas quem vai? Que venham mais pessoas para ajudar nesta missão. Amém. Teu sonho, Mônica? Meu sonho está muito numa expectativa com os jovens. Eu vejo neles um jardim de flores prontos para acolher. Só falta um pouco de aproximação e informação. Eu creio muito no potencial do jovem. Acho que serão futuros catequistas muito inclusivos. Amém. Nós vamos encerrar este programa trazendo uma oração, o Duda vai preparar para nós, de um santo, que o próprio Papa Francisco também já falou. E temos uma imagem, ele dormindo, quando o arcanjo fala com ele, mas acolha Maria. Nós vamos rezar esta bonita oração de São José. Temos ela pronta, vamos pedir a intercessão de São José, confiando a ele também esses sonhos aqui partilhados. SC, oração São José, Duda. Vamos rezar juntos. É uma oração que no programa nós rezamos toda quarta-feira. E hoje nós queremos pedir, junto com toda a família Aliança, a intercessão deste querido santo que sonhava quando dormia. Oração a São José. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob a vossa proteção a causa importante que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis junto de Jesus e de Maria, mostrai-nos que a vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve, sede nós vô-lo pedimos, o Pai e o protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e de Maria. São José, rogai por nós. Amém. Obrigada, minhas queridas, mais uma vez pela presença, pela participação. Obrigada, família Aliança, também ao Duda. A gente segue. Daqui a pouquinho eu volto com o programa Com Maria na presença de Jesus. ZYD 682, Aliança FM 106.3, uma rádio da